No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a entrevista que o CEO da Intel fez. Pat Gelsinger afirmou categoricamente que tem produtos melhores que a concorrência, neste caso a AMD. Nvidia também é avisada, sendo que lhe será colocada pressão na questão gráfica. Promessas? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. É sabido por todos nós que durante anos a fio a Intel era dona e senhora no setor de hardware. Era normal há uns anos atrás, quando um cliente se deslocava a uma loja ou até mesmo um espaço físico para comprar, por exemplo, um PC ou até mesmo um portátil, uma das grandes preocupações que se tinha era qual o processador que era colocado naquele dispositivo. Isso fez dela uma referência e a primeira escolha de qualquer usuário, por mais leigo que fosse na matéria. O seu desempenho, a sua fiabilidade, o suporte dado pela empresa no que diz respeito a atualizações de drivers davam confiança a qualquer um de nós ao saber que qualquer gestão que fosse dada àquele dispositivo certamente valeria a pena. Só que essa posição de destaque fez com que a Intel literalmente dormisse à sombra da bananeira, achando que não precisaria fazer muito para continuar a ser a preferência dos consumidores. Isso teve, claro, um alto custo e empresas como a AMD, que também já andam cá há muitos anos, mas que não tinham o mesmo poder económico que a sua concorrente, começasse a oferecer mais por menos. Jogada inteligente que fez automaticamente virar o jogo e a derrubar a Intel como gente grande. Tivemos também agora recentemente a Apple com o seu M1 a abanar ainda mais este setor. Isso deixou literalmente a Intel de 4, pois a mesma era a principal cliente da Apple em todos os PCs e portáteis. Resumindo, a comodidade, a inoperância e até mesmo alguma incompetência na gestão desta pasta fez com que, entre aspas, da noite para o dia, a Intel fosse esmagada pela AMD e pela Apple com aquilo que elas melhor oferecem. Mas aparentemente o CEO da Intel, Pat Gelsinger, pensa ao contrário e concedeu uma entrevista ao jornalista especializado em tecnologia, Pierre Ferragu, onde também contou com a presença do vice-presidente e diretor financeiro da Intel, George Davis. Pat foi questionado sobre quando a Intel irá ter o, entre aspas, seu momento zen. Perante a questão levantada, Pat respondeu que a linha Alder Lake vai trazer 3 inovações como o zen. Essas inovações incluem a próxima arquitetura heterogénea que contará com núcleos pequenos e grandes. Reforçou também que a concorrente AMD não tem nada parecido com isto no seu catálogo. Referiu ainda que com esta abordagem heterogénea, os processadores Alder Lake vão oferecer núcleos de alto desempenho junto com uma eficiência dos grandes núcleos, o que por si só irá resultar numa eficiência e desempenho multithread maior. Onde houve uma afirmação mais categórica foi quando os executivos foram questionados sobre o recente esgotamento do data center e do aumento da participação de mercado dos CPUs AMD EPYC. Na resposta, eles referiram que a AMD está onde está devido a terem aproveitado o período em que a Intel não disponibilizava assim tão bons produtos, mas que isso vai mudar nos próximos tempos. Por fim, Gelsinger destacou que as arquiteturas que estão a ser desenvolvidas por parte da Intel prometem um avanço bastante dramático e muito além do que aquilo que foi falado até agora. Já na parte gráfica, Pat não deixou a questão assim tão barata e referiu que a Intel vai adicionar uma pressão extra à Nvidia,
líder isolada neste mercado até aos dias de hoje. E meus amigos, eu trouxe-vos esta notícia porque achei muito interessante, porque era uma coisa que eu já tinha pensado há uns bons tempos atrás, e justamente pensei nisto por causa de um podcast que eu tinha ouvido sobre tecnologia, nomeadamente nesta questão dos processadores, e uma das questões que foi levantada nesse pequeno debate que eu estava a ouvir foi justamente esta questão da Intel. De facto, conforme ainda vos disse ainda agora há pouco, a Intel durante anos a fio foi sem sombra de dúvidas uma referência para todos nós nos computadores. Os Intel Pentium, os Intel Celeron e por aí fora eram sem dúvida durante anos a fios uma referência para todos nós. Ou seja, eles, conforme ainda vos disse ainda agora há pouco, eram processadores que tinham um alto desempenho, tínhamos constantemente suporte por parte da fabricante, ou seja, as drives muitas vezes até era o próprio Windows ou o próprio sistema operativo onde estava a rodar aquele processador, que muitas vezes até tinha algum problema e não era propriamente as drives da fabricante que davam problemas, era o próprio sistema operativo. Mas regularmente a Intel sempre disponibilizou atualizações, sempre esteve em cima daquilo que era a sua responsabilidade dentro dos seus produtos, e de facto eles sempre deram, durante anos, ou pelo menos há uns bons anos atrás, eles ofereciam realmente um alto desempenho, eram fiáveis, ou seja, a gente sabia que o dinheiro que estávamos a pagar ali por aquele dispositivo certamente valeria a pena. Só que foi aquilo que ainda agora vos disse, eles literalmente dormiram à sombra da bananeira, acharam que aquilo que eles tinham conquistado era o suficiente para se manterem, não trouxeram depois grandes inovações, mantiveram arquiteturas bastante antigas, ou seja, não se atualizaram, não se modernizaram, não andaram para a frente, visto que o mercado estava a ir para a frente e eles ficaram para trás, achando sempre que, como eram também o principal cliente da Apple e que por causa da Apple vender milhões de computadores pelo mundo fora, que era o suficiente, que aquilo que eles entregavam que era o suficiente. Só que o que é certo é que o mercado literalmente deu-lhes uma bufetada na cara. Ou seja, o mercado literalmente, a AMD, que mesmo não tendo o poder económico que a Intel tinha, ou seja, não tendo o mesmo arcabouço que a Intel, literalmente fez a estrada. Ou seja, começou a investir com o pouco que ela tinha, começou a desenvolver bons produtos, a oferecer bastante poder de processamento por um preço ligeiramente mais baixo, pelo menos numa fase inicial. Hoje em dia já não é assim tão barato, mas mesmo assim ainda mantém preços bastante competitivos. Só que a AMD literalmente começou-se a fazer à estrada, nomeadamente no setor gaming, ou seja, onde eles literalmente oferecem melhores produtos, e a Intel deixou-se ficar para trás. O problema é que a Intel levou logo pelos dois lados. Primeiro começou a levar pela AMD, ao ver em vários produtos a levar pancada de frente, e depois, entre aspas, tivemos a Apple, porque a verdade é esta, é que durante anos e anos tivemos vários problemas até com computadores da Apple, justamente por causa do mau trabalhar dos processadores da Intel, e apesar deles no passado serem bastante fiáveis, só que foi aquilo que eu vos disse, a Intel literalmente parou, ela não evoluiu, ou seja, enquanto que todo o hardware que estava dentro dos dispositivos evoluía e tinha suporte por parte das suas fabricantes, a Intel na sua parte literalmente encostou-se e não evoluiu, o que por si só começou a ficar com o desempenho para trás, começou a ter problemas, por exemplo, de sobreaquecimento, começou a ter problemas de alguma lentidão, justamente porque não se inovaram, ou seja, não evoluíram. E isto eles pagaram um alto custo. Foi aquilo que eu vos disse, eles levaram a primeira pancada da AMD, na parte ainda por cima do gaming, que é a parte que está a ter mais sucesso nestes últimos anos, e depois a seguir levam a pancada por parte da parte da Apple, quando vem a anunciar o M1 com uma liturgia completamente diferente, com uma arquitetura completamente diferente, que já estava a ser explorada pela Microsoft há uns anos atrás, e de repente oferece um processador com um desempenho bruto, com uma eficiência energética bruta,
que até isso, até os próprios engenheiros da Apple questionaram se aquilo não era um bug, aquela eficiência energética que o M1 tinha, e de repente a Intel ficou de 4, ou seja, chegámos a ter mais recentemente até anúncios publicitários por parte da Intel literalmente a pagar mico, porque quiseram tirar algum aproveitamento passando uma imagem para o público que a Intel não estava assim tão mal e que tinha bons produtos, só que a verdade é esta: a AMD e o M1 da Apple literalmente fizeram uma razia à Intel, e isto é que faz-me tirar do sério. É que a Intel, com todo o poder económico que tem, com os produtos que ela sempre teve, conforme eu vos disse, durante anos teve produtos bons, produtos que traziam de certa forma inovação, traziam desempenho, traziam atualizações de drivers por parte da Intel, ou seja, tinham tão bons produtos. Não consigo perceber porque é que realmente a Intel deixou-se dormir na curva, achou-se por algum momento, parou-lhes o cérebro, achando que talvez aquilo que eles tinham conquistado era o suficiente para terem o sucesso que tinham e que era suficiente para se manterem no top 1 ou em primeiro lugar no top 3 e que ficava ali com aquele papel e com aquele lugar ganho, e deixaram-se dormir, ou seja, perderam-se no meio do caminho, perderam-se na fama, perderam-se no destaque, perderam-se nos seus clientes que eram fiéis e que da noite para o dia viram clientes a ficarem insatisfeitos, a verem que estavam a pagar um alto custo por determinados dispositivos, por determinadas peças que de repente começaram a ficar caras para aquilo que ofereciam. Não faz sentido nenhum, e espero sinceramente que esta entrevista que o CEO Pat Gelsinger deu, as promessas que ele fez ali, que de facto venham-se a cumprir, porque precisamos de uma vez por todas a Intel a vir outra vez para de cima, para também fazer a AMD e a própria Apple também correrem atrás do prejuízo. Por isso eu torço mesmo para que a Intel faça cumprir estas suas promessas e que comece finalmente a oferecer uma concorrência severa tanto à AMD como à própria Apple. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.